Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Nós vamos ter pelo menos 3 mensagens nesse texto. A primeira hoje, foi hoje, está sendo hoje. A segunda no próximo domingo, ele vai ser muito especial. E a terceira no outro domingo, bem interessante. Nós vamos estar trabalhando esse assunto de Efésios 5, 15 e 16. E mesmo em 3 domingos, a gente nem de longe vai vencer o assunto. Mas a gente quer conversar sobre isso com você. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo está escrevendo à grande igreja de Éfeso, e ele diz: tenham cuidado da maneira como vocês vivem. Ele diz que não sejam como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, diz Paulo, porque os dias são maus. Hoje o tema é aproveitando ao máximo as oportunidades. Todos vocês, vamos lá? Ler esse tema, vamos lá? Aproveitando ao máximo. Diga de novo. Aproveitando ao máximo as oportunidades. Nós estamos vivendo dias difíceis e a gente não pode ignorar isso. Um período de crise, até sem precedentes na história recente. Nós podemos encarar isso como uma crise e baixar a cabeça e deixar e se entregar para ver como é que fica. Ou nós podemos fazer dessa crise uma grande oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, de demonstrar o amor de Deus para muitas pessoas, e de ser uma extensão dos braços de Jesus para muita gente. Como discípulos de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de servi-lo nessa igreja, aonde o Senhor nos levar. E a expectativa do Senhor é que possamos servi-lo com dedicação, consagração, fé, estilo de vida santo, e que possamos fazer isso em amor, com alegria e com perseverança, dando continuidade à missão que Jesus começou e que Ele confiou a nós. Diga amém. Servir a Jesus Cristo é um grande privilégio. Servir a Jesus e as pessoas da nossa geração deve ser para nós uma honra e uma alegria, porque isso até os anjos queriam fazer, mas Ele confiou a nós, que fomos alcançados por tão grande e eterna salvação. E aí retribuir isso aos outros, devemos fazer isso com dedicação, para aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus coloca diante de nós. É preciso viver com discernimento e sabedoria. O Senhor Deus, nosso Pai amado que está no céu, sempre coloca diante de nossos olhos grandes oportunidades. O problema é que às vezes a gente nem percebe. E aí a expectativa do coração de Deus é que nós possamos aproveitar isso da melhor forma possível. E agir com coragem, fé, dedicação e determinação. Presta bem atenção, quero começar dizendo uma coisa a você. Quem não aproveita bem as oportunidades que Deus dá, torna-se uma pessoa mediana. Apenas mais um no meio da sociedade. Porém, quem aproveita ao máximo as oportunidades que Deus dá, torna-se uma pessoa excelente, uma grande bênção para a sociedade, e no futuro vai deixar um legado de fé para os seus filhos, netos e bisnetos. Eu quero começar, antes de qualquer coisa, perguntar a você que já é pai, ou que um dia vai ser pai ou mãe. Olha bem para mim. Eu pergunto a você:
O que você quer dizer aos seus filhos e netos no final da sua vida? O que você quer dizer? E se você não tem filho, então o que você vai dizer aos seus discípulos no último dia? Será que você vai dizer assim: olha, nós quase conseguimos, nós quase fizemos a obra, nós quase conquistamos a cidade para Jesus, nós quase, será que é isso que você vai dizer? Se você disser isso, isso vai representar a frustração, e seus filhos vão olhar, e seus filhos não vão querer ouvir isso de você, mas sei que eles vão querer ouvir: nós colocamos a mão no arado, nós fomos fiéis até o fim, nós perseveramos até o fim, nós fizemos o que nos foi confiado, aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós desenvolvemos com fidelidade. Eu espero que você possa dizer isso, você possa olhar e dizer: eu fiz parte de uma geração que não se dobra, eu fiz parte de uma geração que não se dobrou diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos problemas. Eu fiz parte de uma geração que perseverou, e perseverou até o fim, fazendo a obra de Deus. Por isso hoje eu quero olhar, como eu disse, são 3 mensagens. A primeira parte dessa mensagem está mais no Velho Testamento, e eu vou pregar só metade da mensagem, o restante vocês vão estudar na célula na quarta-feira, presencial ou online, mas vocês vão estudar essa mensagem toda, se Deus quiser, na quarta-feira. Amém? Amém. Então o que acontece? Eu quero olhar algumas personagens, algumas pessoas da Bíblia que perderam as oportunidades, pessoas da Bíblia que perderam grandes oportunidades. São muitas, mas eu escolhi umas poucas. Eu vou enumerar pelo menos 4, eu espero 4 ou 5 no máximo com você. E a gente aprende não só com aqueles que acertaram, mas também com aqueles que erraram. Com aqueles que acertaram, a gente vê como dá certo, como funciona, e com aqueles que erraram, a gente aprende como não agrada a Deus, e a gente evita esses erros. Amém ou não? Estão comigo? Então as primeiras pessoas da Bíblia que não aproveitaram bem as oportunidades que Deus deu foi o primeiro casal, Adão e Eva. Vamos olhar para eles um pouquinho. Adão e Eva, eles viviam no paraíso, o jardim de Deus, chamado de Éden. Para você se localizar, esse jardim, possivelmente ele ia das montanhas da Turquia hoje, até o Golfo Pérsico lá embaixo, até toda aquela região do Iraque, talvez parte do Irã. Somente entre os rios Tigre e Eufrates, para você se localizar, ali ficava o jardim do Éden, na terra. Mas ali era o paraíso, chamado de paraíso também, porque ali o Senhor vinha diariamente ao encontro de Adão. Ali o Senhor conversava face a face com Adão. Olha para mim, recebe essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor falava face a face com ele. Ali eles desfrutavam da presença manifesta de Deus e da companhia do Senhor. Mas um dia a serpente foi até eles. Claro, Satanás estava nela. E Satanás disse assim para a mulher: olha, é assim que Deus disse, você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. E ela começou a dialogar com a serpente. E de repente a serpente disse para ela: não, se vocês romperem com Deus, vocês serão iguais a Deus. E aí a proposta parecia boa, parecia bonita, porque agora eles iam deixar de ser os adoradores de Deus para serem deuses, entre aspas. E eles morderam essa isca maligna. E ao morder essa isca, eles romperam com Deus. E quando eles romperam com Deus, eles não se tornaram deuses, não, eles se tornaram mortais. Por causa desse pecado por causa dessa rebelião entrou o pecado e a morte. Imagina como seria essa terra sem pecado. Eles viviam sem pecado, e o projeto de Deus era formar a partir deles uma humanidade sem pecado. Agora vamos só olhar esses textos rapidamente. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. O seu Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. Presta atenção, como eu disse, mais ou menos a extensão, vamos imaginar que tinha no mínimo 1 milhão de árvores frutíferas, de pés de árvores frutíferas nessa extensão do jardim, e o Senhor disse: pode comer livremente de todos os frutos dessas árvores, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: não coma, porque o dia que você comer você vai morrer. Mas no momento que a serpente foi lá e colocou em xeque a palavra de Deus, eles resolveram acreditar na palavra do diabo. E aí esse casal perdeu uma oportunidade incrível. Eu já vou dizer qual foi a oportunidade. Gênesis 3, verso 6, diz para a gente: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Agora, pela misericórdia, Deus fez algo interessante. Capítulo 3, versos 23 e 24. Por isso o Senhor Deus os mandou embora, o Senhor os expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Diga amém. O Senhor, por misericórdia, aí ele vai e diz: vou proteger, porque o alvo do diabo agora é que o próximo passo que eles dessem era comer da árvore da vida em pecado. Então não teria mais perdão, não teria mais salvação, não teria mais jeito, viveríamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor, por misericórdia, protegeu o caminho da árvore da vida. Agora, que oportunidade esse casal perdeu? Esse casal, primeiro, eles perderam a oportunidade de continuar vivendo no jardim, um lugar que a princípio era perfeito antes do pecado entrar lá. Depois eles perderam a oportunidade de continuar tendo uma comunhão íntima, face a face com Jesus. Mas eles perderam a maior de todas as oportunidades, que era formar a humanidade sem pecado. A humanidade seria formada sem pecados. Imagina que antes do pecado, a terra não tinha espinhos, não tinha animais peçonhentos, não tinha nada, imagine uma humanidade sem maldade, sem crimes, sem vícios. Seria assim, esse era o projeto de Deus. Mas eles estragaram tudo. Quando você não aproveita a oportunidade, você estraga aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí com esse casal nós aprendemos que ouvir a voz errada do diabo ou de pessoas usadas por ele te leva à queda. Então hoje eu quero encorajar você: ouça apenas a voz de Deus. Diga: ouvir apenas a voz de Deus. Todos vocês, se vier adorar, ergue a cabeça. Diga: ouvir apenas a voz de Deus. Se você veio para adorar, esse é o lugar de adoração a Deus. Então adore comigo enquanto eu prego. Enquanto eu estou pregando, a adoração não parou. Você está enganado se você achar que a adoração é só algumas músicas. As músicas fazem parte, é uma pequena parte da adoração. Você está no meio de um culto de adoração e exaltação a Deus. Amém ou não? Participe comigo. Então, em nome de Jesus, aproveite aquilo que Deus colocou na sua mão. E obediência pela metade não é obediência. A única obediência que conta é quando a gente faz 100% o que Deus nos colocou para fazer. Dá um amém aí, meu irmão, se você concorda com isso. O segundo personagem que eu quero olhar, que não aproveitou as oportunidades que estavam diante dele, era um rapaz chamado Esaú. Esaú, Abraão foi o pai da fé, chamado por Deus para começar a nação. Ele teve um filho único com a mulher, com Sara, com a sua esposa Sara. E esse filho casou com uma mulher chamada Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Veja bem, o Esaú era neto do Abraão. O avô dele era um homem santo de Deus, amigo de Deus. O pai dele era um amigo de Deus, um homem de oração profunda, um homem que andava com Deus, tinha experiência profunda, um homem que tinha visão de Deus. Deus falava com ele. Ele nasceu num ambiente de santidade, nasceu num ambiente de promessa. Ele seria o filho da promessa. Mas sabe o que esse rapaz fez? Um dia ele foi caçar e chegou cansado da sua caça.
E ele olha e o irmão dele, Jacó, tinha feito um guisado lá de lentilhas. E eu até disse pela manhã, eu particularmente nem gosto tanto de lentilhas. Eu acho que se comer uma vez por ano está de bom tamanho. Mas tudo bem, tem quem gosta. Mas ele tinha feito aquele guisado e Esaú está com fome. E ele olha para Jacó e diz, me dá um prato de lentilhas. E o Jacó olha para ele e diz, vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Eles eram gêmeos, mas o Esaú tinha nascido primeiro. E sabe o que o Esaú faz? Ele nem questionou, ele só olhou para Jacó e disse, eu estou a ponto de morrer de fome, de que me vale agora esse direito de primogenitura? E Jacó disse, jura? E ele jurou. E aí Jacó deu a comida, ele comeu à vontade. E você pode ler isso, eu estou mencionando, mas você pode ler em Gênesis capítulo 25, versos 29 a 34. E o verso 34 vai dizer, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Agora, sabe o que isso significa? Presta atenção. Significa que ao abrir mão do seu direito de primogenitura, ele deixou a linhagem de Abraão. Agora ele é neto de Abraão, mas ele vai estabelecer sua própria linhagem de uma forma diferente. Agora ele não vai andar debaixo da fé de Abraão, nem da cultura que Deus tinha dado a Abraão, nem dos princípios que Deus tinha dado a Abraão. Presta atenção, recebe essa palavra no teu coração. Agora ele vai tomar o seu próprio caminho. Imagina que tudo que você lê sobre Jacó, que é o rapaz que ficou no lugar dele, o irmão dele que assumiu o lugar dele, que foi o pai dos 12 patriarcas, a partir desses 12 patriarcas, formou-se a nação de Israel, e o nome dos 12 filhos, homens de Jacó, até hoje é o nome das 12 tribos que formam a nação de Israel. Foi isso que esse homem, que Esaú jogou fora, mas Esaú jogou fora algo mais, que era entrar para a genealogia de Jesus Cristo, que era formar uma nação santa, que era formar um povo do qual o Salvador da humanidade viria. Esse homem, ele abre mão de tudo isso, de todas as promessas, porque ele olhou para um prato de lentilhas e desejou aquela comida. Agora vamos para Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Hebreus capítulo 12, 16 e 17 diz assim, falando sobre Esaú, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança com o filho mais velho. A Bíblia vai chamá-lo de imoral e profano. Misericórdia. O neto do pai da fé agora se perdeu a ponto da Bíblia chamá-lo de imoral e profano, porque ele simplesmente não andou no caminho do seu avô e nem do seu pai. Ele abriu mão das oportunidades que estavam diante dele. E aí o verso 17 vai dizer que mais tarde, quando ele quis abençoar, quando ele quis a bênção, mesmo chorando, ele não conseguiu, sabe por quê? Não se achou nele arrependimento. A próxima pessoa que eu quero olhar para você, da Bíblia Sagrada, que não aproveitou a oportunidade que teve de salvação, é a mulher de Ló. Atenção, irmãs, olha aí essa palavra para você, irmã, para você, meu irmão, é advertência. Deus enviou, Deus o Pai enviou 2 anjos com Jesus, o filho, lá na casa de Abraão. Eles almoçaram com Abraão, e depois do almoço eles ficaram um pouco ali com Abraão, e foram para a cidade de Sodoma. O Ló morava logo na entrada da cidade. Chegaram ainda à tardinha na casa de Sodoma, e aqueles anjos tinham, com a autorização de Deus, com a permissão de Deus, tomaram a forma humana. E quando eles chegaram lá, os próprios habitantes da cidade viram eles entrarem na casa do Ló. Imagina isso, presta atenção. Você receber 2 anjos de Deus, anjos poderosíssimos, anjos que estavam ali para executar juízo de Deus sobre aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E agora ele recebe esses anjos na sua casa, e os anjos agora são hóspedes dele naquela noite. Aquela cidade estava tão pecaminosa que os homens da cidade vieram até a porta de Ló, e eles queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Eles não sabiam que era um anjo, eles pensavam que eram homens, acharam bonitos, e eles queriam isso. Os anjos tiveram que sair lá fora e feriram aqueles homens de cegueira, eles ficaram a noite todos cegos.
Mas pela madrugada, talvez 4h da manhã, por aí, 5 horas no máximo, eu acredito que era antes disso, os anjos acordaram Ló, sua esposa, suas 2 filhas, e começaram a falar com eles: precisamos sair, precisamos sair. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 19. E os anjos começaram até a puxá-los pelos braços, pegando pela mão, sendo o Senhor misericordioso com Ló e com a sua casa. Mas o capítulo 19 de Gênesis, verso 24 a 26, vai dizer assim para a gente: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Os anjos estavam insistindo para que ele saísse, mas sabe, a mulher de Ló queria pegar mais uma joia. Imagina isso, ou pegar mais alguma coisa para bagagem. Sabe, essa expressão olhou para trás, literal no hebraico, significa demorou-se. Enquanto os anjos forçavam a barra, ela demorou-se. Agora o que essa mulher perdeu? Ela perdeu a vida física, ela perdeu a salvação dela, ela perdeu a oportunidade de se salvar numa cidade da destruição, porque simplesmente ela não entendeu o que Deus estava fazendo, ou ela achou que podia demorar-se mais um pouco fazendo as suas malas, se é assim que podemos falar. Mas os anjos tiraram Ló, ela demorou, e enquanto ela está demorando, os anjos tiraram Ló, suas filhas, suas 2 filhas. E Deus fez isso por causa da oração de Abraão. Agora preste atenção nisso. Jesus usou esse acontecimento. Jesus usou a mulher de Ló para nos advertir, para que não fiquemos apegados às coisas deste mundo, para que não sejamos deixados para trás no dia da segunda vinda de Jesus, no dia do arrebatamento da igreja. Ei, se você está vivendo só para esse mundo e você não está vivendo 100% para Jesus, cuidado com isso. Em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus falando e advertindo a gente, olha o que ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Ele está dizendo: lembre-se desse acontecimento, que isso não aconteça com vocês, que vocês possam ouvir a voz de Deus, que vocês possam seguir a advertência do Senhor, que vocês possam ser vigilantes e que vocês não sejam deixados para trás. Posso ouvir um amém? Está cultuando mesmo aí? Dá um amém, dá um glória a Deus, participa aí em nome de Jesus. A gente tem que olhar para isso e dizer: peraí, Deus não está brincando, Deus é amor, mas a base do seu trono é justiça. E vai chegar um dia que Ele vai julgar o mundo, e vai julgar o mundo com justiça, e os povos com a sua retidão, diz a palavra. E a gente precisa aprender com esses exemplos. Uma outra grupo que perdeu uma grande oportunidade foram os espias. Números capítulo 13, de 1 em diante. O Senhor Deus disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Aqueles homens eram líderes, a Bíblia os chama de príncipes. Eles eram príncipes no meio do povo, um homem de cada tribo, lembra? 12 tribos, e um de cada tribo foi escolhido. Eles já eram líderes, pessoas de liderança. Esses homens tinham visto os milagres lá no Egito. Esses homens tinham atravessado o mar vermelho a pé enxuto que Deus havia aberto. Eles andavam debaixo da nuvem da glória de Deus. Eles comiam o maná que caía cada manhã. Eles bebiam água da rocha. E sabe de uma coisa? Eles foram na missão que Moisés lhes ordenou. Eles espiaram, pisaram na terra prometida durante 40 dias. Mas ao voltarem, eles deram um relatório fraudulento, eles deram um relatório negativo. Eles foram, agora o capítulo 13, verso 25 a 27, diz: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e Arão, a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório, mas foi um relatório terrível. 2 deram um relatório positivo, Josué e Caleb, mas deles a gente vai falar um outro dia. Hoje nós estamos olhando aqueles que não aproveitaram as oportunidades. Mas 10 deles, daqueles príncipes, olha o que ele vai dizer: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Eles disseram: isso significa que a terra é boa mesmo.
Trouxeram caixa de uvas carregado por 2 deles. Agora os versos de 31 a 33. Olha, agora eles vão dizer assim: nós não podemos atacar aquele povo porque é mais forte que nós. A primeira coisa que eles disseram foi: nós não podemos. Nós ouvimos aqui uma das pessoas que orou aqui hoje no culto anterior: nós podemos. E eles disseram: nós não podemos. Mas a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz a palavra. Mas eles disseram: nós não podemos. E aí a Bíblia vai dizer que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Olha, eles contaram mentiras. Eles disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os seus habitantes que vivem nela. A terra não devora ninguém. Israel está lá até hoje. A terra não devora ninguém. Isso era uma mentira que eles criaram. Aí eles vão contar uma segunda mentira: todos os que vimos são de grande estatura. Meu querido, olha para mim, como é que você se enxerga? Você sempre olha para o outro e o outro está sempre acima de você. Você sempre se achata por baixo, sempre se nivela por baixo. Ou você olha de igual para igual e você é filho de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que me usa, te usa. O Deus que usa o maior pregador dessa terra, usa você. O Deus que levantou os apóstolos, levanta você. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus dos profetas é o nosso Deus. O Deus dos antigos é o nosso Deus. Ele faz as mesmas coisas hoje. Basta você confiar nele. Todos que vimos lá são de grande estatura. E pior, vimos também os gigantes, os filhos de Anak, diante de quem nós parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Eles nem perguntaram para os caras como é que vocês nos veem, mas eles se imaginaram: nós somos gafanhotos. Ei, você não é gafanhoto, você é filho do Altíssimo Deus em Cristo Jesus. Vou repetir: você não é gafanhoto, você é filho do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, o Senhor. O Deus que se assenta no trono do céu é o seu Pai. Vou repetir: o Deus que se assenta no trono do céu é o seu Pai. E Ele te ama com amor eterno. Você é valoroso. Você está aqui porque muito antes da sua existência o Deus eterno estabeleceu um propósito, e você existe para cumprir o propósito eterno dele nessa geração. Então para de se achatar. Para de se olhar simplesmente com esse complexo de inferioridade. Temos que ser humildes, sim, mas complexo de gafanhoto não é humildade, não, é incredulidade. E você não é incrédulo. Se ele fosse incrédulo, você nem estava aqui. Porque se você está aqui, fala muito de você. E se você está nesse culto, fala muito de você. Se você está aguentando até agora, fala muito de você. Amém ou não? Porque outros, quando a coisa começa a apertar, falam: não, eu vou ouvir uma mensagem que me agrada. Pode ouvir nesses pregadores mesmo, que te agrada, que fala só o que teu ouvido quer ouvir. Porque o inferno aguarda você e esse pregador. Vou repetir: o inferno aguarda você, esse pregador, que prega só o que você quer ouvir e que nunca corrige pecado. E que nunca aponta aquilo que está errado e que precisa mudar. O inferno está esperando vocês. Mas você está aqui porque você crê no Deus eterno. Você está acompanhando porque você crê no Deus eterno. E Ele é seu Pai. Você é valoroso. Fala assim: fora toda síndrome de gafanhoto. Fala para o seu vizinho: você não é gafanhoto coisíssima nenhuma. Você é lindão. Filho do Deus Altíssimo. E nele você pode todas as coisas. Se Deus é por você, quem será contra você? Com Deus você já é mais que vencedor. Toma posse disso na sua vida, desta palavra. Erga a sua cabeça e ande como um filho de Deus nessa terra. Você não é mendigo. Vou repetir: você não é mendigo. Você não é um pedinte espiritual. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Diga aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quem desiste no meio da caminhada cristã não alcança as promessas de Deus. Quem desiste no meio da caminhada cristã nunca alcança as promessas de Deus. Eles desistiram. E essa desistência desses 12 líderes,
Quem é líder tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque você está influenciando o tempo todo, e todo mundo aqui lidera alguma coisa. Você lidera pelo menos a sua família, pelo menos eu espero que você lidera. Amém ou não? Você lidera seus filhos, ou são eles que te lideram? Eu espero que seja você. Mas se você lidera alguma coisa, e começando na sua casa, você está influenciando. Cuidado com o que você fala. Porque quando eles difamaram a terra, 3 milhões de pessoas que estavam abaixo da liderança deles, os de 20 anos para cima, que tinha sido contado, só de homens de guerra eram 603 mil, fora a tribo de Levi, que não foi contada, com as suas esposas. Todos eles morreram no deserto. Presta atenção, quando você ouve o conselho da pessoa errada, você começa a andar em círculo, e a sua vida dá em nada, e você acaba morrendo no deserto. Por isso ouça as pessoas que andam com Deus. Nunca escute um homem que não ouve a Deus, que não anda com Deus. Nunca escute uma mulher que não ouve a Deus, que não anda com Deus. E você sabe disso quando você olha para o caráter dele, se bate com aquilo que a Bíblia diz. Você está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Diga amém. Então, presta atenção. Na reta final da sua vida, eu pergunto mais uma vez, o que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer lá? Aqueles líderes chegaram e falaram, não dá, nós não vamos conseguir, lá tem gigante, nós somos como gafanhoto, não dá, acabou. Em outras palavras, estavam falando, Deus não é poderoso para levar a gente. E talvez, muito mais de 1 milhão de pessoas morreram por causa disso. Dos 3 milhões, 1 milhão de pessoas no mínimo morreu, porque ouviram esse relatório. Eu quero que você chegue, meu desejo é que você possa chegar no último dia. Presta atenção, que você possa chegar no último dia, olhar para o seu filho, para o seu neto, olhar para alguém e dizer, tudo que Deus me confiou eu fiz. Amém ou não? Eu quero enumerar um último homem, quero enumerar ele direto, vou pular um pouco aqui. Eu quero enumerar um homem chamado Saul. Eu quero olhar um pouco para você com Saul. Saul era da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Uma tribo pequena, porque ela tinha sido quase dizimada, mas os israelitas fizeram depois algo que restaurou essa tribo. Quando essa tribo quase foi dizimada numa guerra civil entre eles mesmos, uma guerra sem necessidade. Mas depois eles restauraram essa tribo. Depois você estuda o livro de Juízes, você vai ver isso. Olha o que aconteceu. Saul era da tribo Benjamim. E agora estava encerrando o período dos juízes, 350 anos depois de entrar na terra, estava encerrando o período dos juízes, durou 350 anos, no mínimo. E eles estavam pedindo a Deus um rei. E Deus chegou para o seu profeta Samuel, que foi o último juiz, sacerdote e profeta. Deus chegou para Samuel e disse, Samuel, unge um rei para eles. E Deus disse, unge Saul, da tribo de Benjamim. Saul tinha ido procurar as jumentas do seu pai com um dos seus funcionários. E eles acabaram indo até a casa de Samuel, 3 dias procurando. E quando chegaram lá, Samuel disse, dorme aí. No dia seguinte, logo pela manhã, na hora do café da manhã, Samuel serviu um café especial para o Saul. Em seguida pegou o azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. E disse, o Senhor está te ungindo rei sobre a nação de Israel. Ele recebeu uma unção especial. Naquele mesmo dia ele encontrou um grupo de profetas, profetizou entre eles. Ele teve vários sinais. Dali a alguns dias Samuel ungiu ele diante do povo. E ele foi bem nos primeiros anos, mas depois de uns 20 e poucos anos no poder, a arrogância veio ao coração, o orgulho subiu. Sabe que às vezes você começa a ficar inflado e diz, eu já sei, eu não preciso mais ouvir esse pregador, não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais ir na célula, eu não preciso mais dessa palavra. Se você está nesse nível, quero dizer, infelizmente, você já caiu na síndrome de Lúcifer. Pesado isso, né? Mas, presta atenção, o Senhor resolveu dar 2 oportunidades ainda a Saul. No capítulo 13 de Samuel, 1 Samuel 13, de 8 a 14, nós temos uma dessas oportunidades. Quando Israel estava
a caminho da terra prometida. Um dos povos que tentou impedir Israel de continuar sua jornada foram os amalequitas. E houve uma primeira guerra que Israel enfrentou, foi contra os amalequitas. Josué, lembra daquele episódio, o Êxodo 17, Josué lá no vale, enfrentando um exército de Amaleque, e lá no alto da colina, Moisés orando com Arão e quando Moisés levantava as mãos, Israel avançava, quando abaixava, os amalequitas avançavam. Você lembra desse episódio? Quando terminou essa batalha, Israel venceu. Mas naquele dia, quando Moisés ergueu um altar, e chamou aquele altar naquele lugar, Jeová Nissi, que significa, o Senhor é a minha bandeira. Quando Moisés ergueu esse altar, o Senhor Deus disse: Moisés, escreve isso e coloca para a memória num livro, e relata a Josué, que eu vou riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E o Senhor então tinha esperado esses quase 400 anos agora, porque Saul já estava no trono há muitos anos. Saul reinou 40 anos em Israel. E agora o Senhor disse através de Samuel: Saul, está na hora de cumprir aquela palavra que foi dita a Moisés lá no deserto. Está na hora. Isso aí, Samuel orientou Saul. Pode colocar o texto, filhão, por favor. 1 Samuel 13, 8 a 14. Está aí, vai colocando. E Saul foi lá com seu exército, e realmente venceu a guerra, e fez quase tudo certo. Diga assim: quase tudo certo. Diga não, quase tudo certo. Mas fazer quase tudo certo não agrada a Deus. Imagina você, olha para mim, você que é casado, você é homem, primeiro com você. Imagina que a tua esposa fosse fiel a você só 90%. Você ia gostar? Você ia confiar nesse casamento? E nos outros 10%, o que poderia acontecer? E se o teu marido for fiel a você só 90%, irmãzinha, você fica feliz? Aí, irmãs, fala, responde. Fica feliz? Eu acredito que não, porque nesses 10% ele pode pular o muro, pular a cerca. Isso não vai acontecer com ninguém aqui, em nome de Jesus. Pois é, Saul foi lá e cumpriu quase 90%, ou isso. Ele vai lá, mas a direção era para eliminar tudo. Mas a primeira coisa que ele fez foi que ele não fez seu dever de casa como Deus tinha acontecido. Aí, desculpe, eu troquei aqui o texto. Esse texto é Samuel 15. Samuel 15, tá bom? Batalha com os amalequitas. Samuel 15, eu troquei. Teria que ser outra coisa. Samuel 15. E aí, quando Saul volta da batalha, Samuel foi ao encontro dele. Agora, olha o diálogo. Samuel chega perto dele. Mesmo Samuel 15, por favor, meu queridão. Mesmo Samuel 15, pode ser de 10 em diante, tá bom? Saul chega da batalha, Samuel foi ao encontro dele. E Samuel pergunta assim: e aí, Saul, fez tudo que Deus mandou? Ele falou: fiz. Beleza, beleza, tudo certo, tudo certo. Aí Samuel olha assim para o Saul e diz assim: que barulho é esse que eu estou ouvindo? O mugido das ovelhas, o berro das vacas, dos bois. Isso não era para trazer despojo? Não era para trazer o rei vivo? Não era para trazer prisioneiros de guerra? E Samuel fica irado. Aí Samuel olha para ele e diz assim, 15, 22, 23, por acaso o Senhor tem prazer em holocausto ou sacrifício? Por que Samuel disse isso? Porque Saul deu uma desculpa esfarrapada, dizendo: não, o que nós trouxemos é para oferecer ao Senhor Deus. Mentira. Aí o Samuel diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Samuel vai além e diz: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou para que você não seja rei. E Saul está preocupado, era com o seu status, com a popularidade dele. Ele olha para Samuel e diz: por favor, me honra diante do povo. Eu pequei, mas me honra. Samuel diz: não. Quando Samuel foi virando, ele segurou na capa do Samuel e a capa rasgou. Samuel vira para ele e diz: assim como você rasgou minha capa, hoje o Senhor rasgou o reino de ti. Em 1 Samuel 13, de 8 a 14, que é o texto que eu tinha anunciado, nesse texto, era uma batalha contra os filisteus, e Samuel tinha dito para Saul: espera 7 dias, no 7º dia eu irei ao teu encontro.
Deu o 7º dia, uma determinada hora, Samuel ainda não tinha chegado. Saul foi lá, pegou o carneiro, matou, imolou e ofereceu o holocausto a Deus. Agora isso só era permitido ao sacerdote fazer. Quando ele terminou de fazer o holocausto, Samuel chegou. E quando Samuel chegou, ele diz assim: o que você fez? Foi tolice, foi loucura. Mas o mais pesado desse texto é lá no finalzinho, quando Samuel diz assim: hoje, se você tivesse obedecido hoje, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre a casa de Israel. Olha o que esse homem perdeu. Tudo que você lê sobre Davi na Bíblia, toda a história de Davi, todos os salmos de Davi, tudo que você lê sobre Davi, você ia ler, se ele não tivesse cometido essa desobediência, você leria sobre Saul. Samuel disse: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre a casa de Israel. É o texto de Samuel 13, de 8 a 14, quando chega no verso 13. Mas agora o seu reino não permanecerá. No meio da jornada o Senhor estabelece provas para nós. A questão é que Saul foi reprovado em todas elas. Ele perdeu a oportunidade de estabelecer seu reino. Nós temos tantas coisas. A própria cidade de Jerusalém perdeu a oportunidade, porque não entendeu o tempo da visitação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero ir para o último ponto e nós vamos encerrar. Eu quero ir para a última coisa. Como aproveitar ao máximo as oportunidades? Primeiro, junte-se a Deus naquilo que Ele já está fazendo na terra. Você não tem que inventar a roda. Apenas junte-se a Deus naquilo que Ele já está realizando na terra. Nós somos convidados a ser cooperadores de Deus, parceiros de Deus, amigos de Deus, aqueles que dão continuidade à missão de Jesus. Obedeça o chamado que Deus te deu pela fé. Deixe a sua zona de conforto. Eu gosto de pensar que às vezes os pregadores malham o apóstolo Pedro, porque foi andar sobre as águas e afundou-se. Eu não malho ele não, porque eu também afundaria, e você também. Mas eu gosto de pensar que quando ele estava lá na zona de conforto do barco, ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Ele se levantou e andou. Deixa a sua zona de conforto se você quer mesmo servir a Deus de todo o coração. Seja sábio no uso do seu tempo. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ore e vigie o tempo todo. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Efésios 6, 18 vai dizer para a gente: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer para a gente: orai sem cessar. Seja corajoso, não dê lugar ao medo. Uma das palavras que Deus mais diz na Bíblia é: não tenha medo, estou com você. Não tenha medo, estou com você. Não tenha medo, estou com você. Isso está na Bíblia 365 vezes. Amém, amados? Tenha coragem de fazer o que você nunca fez antes. Olha para mim, eu quero te convidar hoje a fazer o que você nunca fez antes. O seu chamado é para fazer o que nunca fez antes. Amém ou não, meu irmão? Agora, se você tiver a mesma rotina, você vai colher o mesmo de sempre. Você é chamado para fazer coisas extraordinárias. Você é chamado para cuidar bem dos irmãos da fé. Você é chamado para ganhar gente nova para Jesus. Diga amém. O pastor Louvor já pode subir, mas enquanto eles estão vindo, deixa eu dizer mais alguma coisa. Primeiro, você só tem uma oportunidade de ser uma grande bênção para essa geração, é agora ou nunca. Amém ou não? Levanta sua mão e diga: é só uma oportunidade. Diga: agora ou nunca. Você só tem uma oportunidade de ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é agora. Vou repetir: você só tem uma oportunidade de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é agora. Não caia na ilusão do inimigo que um dia você vai ser isso, esse um dia nunca vai chegar. O diabo quer matar você e levar você para o inferno.
Mas o Senhor quer te levar para o centro da vontade dEle, para que você cumpra o propósito eterno, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que o seu sonho se torne realidade, para que você se torne mais que vencedor em Cristo Jesus. E você não vai viver isso se você estiver aqui num culto como esse, ou gastando mais tempo em outras coisas do que o seu tempo com Deus. É preciso que você tenha uma vida consagrada a Deus. Diga amém. Diga amém. Você só tem uma oportunidade de ser um bom pai, uma boa mãe, é agora. Você só tem uma oportunidade de ser um bom filho, é agora. De honrar seus pais, é agora. Você só tem uma oportunidade de ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar bem delas, é agora. Essa história de que no ano que vem você vai ganhar alguém para Jesus, isso é mentira do diabo. Quer ganhar gente para Jesus? Saia daqui e hoje mesmo e amanhã mesmo comece a compartilhar a sua fé. Não, quando a pandemia passar eu fala de Jesus agora. As pessoas estão carentes hoje, as pessoas precisam de oração hoje. Eu tenho vários testemunhos que as pessoas estão batendo nas portas dos membros da igreja, pedindo oração, dizendo ore por mim, ore por mim. Ninguém rejeita oração nesses dias, ninguém rejeita. Amém ou não? Por isso é a oportunidade agora de ganhar muitas pessoas para Jesus. Você só tem uma oportunidade de viver um poderoso avivamento, é agora. E para isso saia da letargia, saia da frieza, saia da zona de conforto, levante-se para a glória de Deus e diga de uma vez para frente, para sempre, eu deixo para trás essa vida estagnada. Deixa o comodismo. Você só tem uma oportunidade de mudar a história da sua família, é agora, é agora, é hoje. O tempo é hoje e a hora é agora. Diga amém. Você só tem uma oportunidade de marcar essa geração pelo poder de Deus, e o tempo é agora. E se você quiser viver isso, ouça o que o Espírito Santo está te falando. Desde que você entrou nesse lugar, o Espírito Santo está falando com você. Desde que esse culto começou, o Espírito Santo está falando com você que está em casa. Ouça o Espírito Santo, ouça o seu discipulador, seja leal a ele, ouça a liderança da igreja de Jesus e permaneça firme e fiel até o fim. Diga amém. Quantos de vocês talvez deixaram para trás o seu sonho? Eu quero encerrar dizendo duas coisas. Se você aproveitar bem as oportunidades que Deus está te dando. Primeiro, eu vou falar negativo, tá bom? Depois falar positivo. Se você não aproveitar bem as oportunidades que Deus está te dando, sabe o que você vai ouvir de Jesus no último dia? Se você não aproveitar, você vai ouvir de Jesus no último dia: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. É isso que está na parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento que recebeu. Servo mau e negligente. E sabe qual é a conclusão? Lançai o servo mau e negligente nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe que lugar é esse? É o inferno. Lá é o lugar dos negligentes. Agora, se você hoje decidir aproveitar a oportunidade de vida que Deus está te dando, a oportunidade de servir que Deus está te dando em uma célula, um pequeno grupo, conduzindo um grupo de família, trabalhando em um ministério, seja ele qual for. Se hoje você tomar a decisão de ouvir, de ganhar vidas, de cuidar bem delas, sabe o que você vai ouvir no último dia? Se você aproveitar as oportunidades: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no reino eterno do teu Senhor. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu espero que todos vocês possam ouvir isso. Mas para ouvir isso, coloca a mão na massa agora. Comece a fazer o trabalho de Deus agora, sem jamais desistir, sem jamais voltar atrás. Diga amém. Coloque-se em pé.